Bom dia, Naila, Otávio. Bom dia. Gente, vamos lá então. Vou compartilhar aqui para a gente iniciar a nossa aula. Vamos lá então. Gente, isso aqui já é livro 6, viu? Isso aqui, esse conteúdo aqui, ele já está no livro 6 de vocês aí. Galera, é o seguinte, a última aula nossa, eu estava falando sobre ligações químicas, as últimas aulas, né? Então, a gente falou lá que existe a ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. E eu falei que na ligação metálica, a característica da ligação metálica é aquela ligação onde todo mundo quer dar elétrons. E aí, como é que os elétrons ficam? Eles ficam livres, eles ficam soltos no material. Os elétrons é de quem? É de ninguém, é do material inteiro. E aí, o que acontece? Então, e aí eu falei também para vocês que quando eu pego esses elétrons que estão livres e esses elétrons começam a se movimentar, gera o que a gente chama de corrente elétrica. Então, por exemplo, o que está ligando o meu notebook aqui agora, sabe o que é? É elétron se movimentando. E se a gente for olhar, a fiação da minha casa, a fiação da sua casa é feita de quê? De metal. Por esse motivo. Por que não pode fazer, por exemplo, a fiação da casa de plástico? Porque plástico não tem elétrons livres. O que tem elétrons livres são metais. E aí, então, são esses elétrons livres. Quando esses elétrons livres começam a se movimentar ordenadamente, gera corrente elétrica. É o que está falando nesse slide aqui meu. Então, o que é corrente elétrica? Um fluxo ordenado de partículas carregadas eletricamente. Ou seja, é um fluxo, é quando os elétrons começam a se movimentar de forma ordenada. Tá vendo aqui nessa imagem aqui, ó, que eu tenho os elétrons, todo mundo, todos os elétrons aqui são essas bolinhas em uma mesma direção. E é claro, gente, que isso só acontece quando eu coloco polos. Você já viu que, por exemplo, uma pilha tem polo, tem um polo positivo e um polo negativo. Por exemplo, a tomada, por que ela tem 2 pinos? Geralmente é 3, né? Os 2 das pontas, gente, é um polo positivo e um negativo. É um polo que a energia vai entrar e o outro ela vai sair. E aí, então, basicamente é isso, então. Então, quando eu pego os elétrons e faço movimentar, eu gero corrente elétrica. Aí a minha pergunta é, gente, às vezes a gente pode pensar assim, Jéssica, mas você disse que, então, para gerar corrente elétrica, tem que ter elétron livre. E que quem tem elétron livre é os materiais ligados por ligação metálica. Por exemplo, ali, se você pegar, por exemplo, um cabo de aço e enfiar na tomada, você vai levar choque. Por quê? Porque aquele cabo ele é condutor, ele é feito de ligação metálica, tem um monte de elétrons livres, eles vão conduzir a eletricidade. Agora, a minha pergunta é, gente, por que é que se eu pegar água, e jogar aqui no chão e colocar um cabo, você leva choque? Um cabo de energia. Por que leva choque com água? Se ela não é ligada. A água, gente, é um composto covalente. Por quê que leva choque? Sabem falar essa? A água é um composto covalente, gente. A água é H2O. O oxigênio é um ametal e então é um ametal ligado com hidrogênio. É covalente. Ela não tem elétrons livres. Por que é que a água dá choque? Por quê? Vou explicar, então, por que a água dá choque, gente. Sabe por que a água dá choque? Se você comprar uma água mineral hoje,
e pegar o rótulo dela, você vai ver que tem lá dentro lá ferro, cálcio, potássio, não sei o quê, tem um monte de minerais dentro dela. E esses minerais, a gente pode falar aí, ó, que eles ficam livres. É como se fosse, ele não é elétron livre, mas eles ficam livres dentro da água. Jéssica, então você está me dizendo que a água, por exemplo, ela dá choque porque tem um monte de íons livres? Sim, gente. Por exemplo, se eu pegar a água e, por exemplo, colocar sal lá dentro, sabe como é que vai ficar o sal? Eu vou até colocar um... Deixa eu pegar aqui um... Só inserir um negócio para me escrever aqui. Então, se você pegar a água e colocar lá NaCl dentro da água, sabe o que vai acontecer? Na hora que você jogar dentro da água, o NaCl vai separar e vai virar o Na+, e o Cl-. Ou seja, vai virar íons lá dentro da água. É como se fossem os elétrons livres. Não é elétron livre, é íon livre. Ou seja, é por conta desses íons livres é que dá choque. Se, por exemplo, se a gente pegasse, gente, a água e purificasse e tirasse todos os minerais da água, tirasse todos os sais da água, tirasse tudo da água, ela não daria choque. Ela dá choque, eu vou anotar até aqui, ó. Ela dá choque porque ela possui íons livres. Não é elétrons livres. Elétrons livres quem possui é quem se liga por ligação metálica. Ela dá choque porque possui íons livres. E aí, então, gente, é o que está falando aqui, ó. Aproximadamente em 1884, um cientista sueco chamado Svante Arrhenius procurou propor uma teoria que explicasse a condutibilidade elétrica de algumas substâncias pela passagem de corrente elétrica. Com base nos resultados observados, ele chegou à teoria de dissociação iônica, na qual formulou a hipótese de que a condutividade elétrica estaria relacionada à presença de íons nas soluções. Então, basicamente, é o que acontece, por exemplo, quando eu coloco sal na água. O sal vai virar um íon. O que é um íon, Jéssica? É uma espécie que perdeu ou ganhou elétrons. Então, por exemplo, Na+, significa que ele perdeu um elétron, esse mais significa que ele perdeu, e o Cl- significa que ele ganhou. E aí, então, gente, quando uma substância dissolvida em água tem capacidade de conduzir corrente elétrica, a gente chama de eletrólito. Então, por exemplo, água e sal é um eletrólito. Por que é um eletrólito? Porque eu tenho íons livres lá dentro. E a partir desses íons pode conduzir corrente elétrica. E por isso é que se você jogar água aqui e colocar um cabo de energia, você vai morrer eletrocutado. Por quê? Porque tem íons livres. As substâncias metálicas têm elétrons livres. Agora, as substâncias aqui, os eletrólitos, têm íons livres. Então, gente, aqui essa imagem aqui mostra exatamente o que acontece. Quando você coloca lá o sal na água, vai ficar um monte de átomozinhos lá positivos, outros negativos. E aí, por esse motivo, vai aí conduzir corrente. Alguma dúvida? Professor, Oi. quero fazer uma pergunta besta. Uai, nenhuma pergunta besta. Igual assim, tem uma represa, assim, que não tem peixe, né? Sempre tem. Se a gente colocar um fio de energia lá, mata os peixes tudo lá dentro? Depende da voltagem da corrente, né? Às vezes você vai colocar um fio que vai... Por exemplo, pilha, pilha tem energia, certo? Se você colocar um fio ligado numa pilha na represa, não vai matar. Agora, se você colocar uma voltagem alta, com certeza. Igual o povo tem vez que... acidentes que cai secador, né, dentro... Aham. Aí, se eu colocar um secador lá dentro da represa, vai... Não, eu acho que um secador para uma represa é pouco. É pouco. Secador para uma represa é pouco. Teria que ser um fio de uma voltagem maior. Teria que ser mais corrente. Rede mesmo, né? Teria que ser da rede. Agora, um secador é suficiente para matar uma pessoa dentro de uma banheira, como se... Eu não sei nem se dentro de uma banheira, mas dentro de uma banheira deve matar.
porque vai pegar a corrente da 220, né? Da tomada. Então, vai dar uma... Agora, por exemplo, 220 numa represa, eu acho que não seria suficiente, não. Entendi. No mínimo que ia acontecer ali era o secador estourar, a casa desarmar, mas matar uma represa inteira, acho que não. Teria que ter uma corrente maior. Mas, Entendi. basicamente, gente, eu quero que vocês entendam isso. Por que é que a água, por exemplo, dá choque? Porque ela tem um monte de íons, gente, misturados nela ali. Então, você tem ali ferro, potássio, cálcio, você tem um monte de coisa. Se você pegar um rótulo de água mineral, você vai ver isso, que tem um monte de íons livres. Já, por exemplo, gente, existe também soluções que são não eletrolíticas. Como assim, Jéssica? Não eletrolíticas? Que não conduzem corrente elétrica. Por quê? Porque não apresentam íons livres. Quando você coloca, por exemplo, sal na água, vai acontecer isso aqui com a água. O sal vai ficar lá, vai dividir íons, então vai ficar um monte de carguinha negativa e um monte positiva. Agora, gente, se você pegar uma água, escuta o que eu estou falando para vocês não confundirem. Se você pegar uma água pura, ou seja, que não tenha nenhum mineral, que não tenha sódio, não tenha potássio, não tenha nada daquilo dentro, e colocar açúcar, não vai dar choque. Jéssica, como assim, Jéssica? Se eu pegar uma água, e eu estou falando de uma água pura, não é essa da torneira, não, porque a da torneira já tem um monte de íons livres. A da torneira já tem, não vai adiantar. Se você pegar uma água pura é sem nada, só H2O lá dentro, e misturar açúcar, não vai dar choque. Por que não vai dar choque? Porque quando eu coloco açúcar na água, não vai ter formação de íons livres. Como assim íons livres? Não vai ter formação de uma espécie positiva e negativa lá dentro. Tá vendo que aqui, ó, forma íons, forma lá, ó, cargas positivas e negativas lá dentro? Então, eu chamo isso aqui de solução eletrolítica. Por quê? Porque na hora que eu jogo dentro da água, vai tender a acontecer o quê? Vai tender a virar íon, vai tender a virar carga. E esses íons livres conduzem corrente. Agora, tem soluções que não. Se, por exemplo, eu colocar açúcar na água, não vai acontecer isso, gente. Por quê? Porque açúcar não vai virar um íon. Então, basicamente, é isso que acontece aqui. Então, eu chamo isso aqui de solução não eletrolítica. E não vai fazer essa experiência aí, não. Falar assim, a professora Jéssica falou assim, se colocar açúcar na água, não dá choque. Gente, a água que a gente... Né? Para tirar os minerais? Hã? Tem que fazer, parece que é difusão para tirar os minerais. Fazer um processo chamado de dessalinização. Aí não dá nem para fazer em casa. Então, teria que tirar todos os minerais, tudo. A gente pode chamar também de desmineralização. Então, tira todos os minerais, deixa a água pura, só H2O. E na hora que você deixa só H2O, você vai lá e coloca açúcar, e aí não vai dar choque. Mas não inventa moda, não, gente. Às vezes você vai falar assim, a pessoa de química falou assim, que se eu jogar açúcar na água, não dá choque, não. Aí vai lá, enfia um cabo dentro da água e morre. Não estou falando isso. Isso aqui vai ficar gravado. Graças a Deus vai ficar gravado. Eu estou falando que se você tiver uma água pura e colocar açúcar, ela não vai dar choque. Por quê? Porque ela não é eletrolítica. Porque ela não tem íons livres, ou seja, ela não vai conduzir corrente. Deu para entender, gente? Ficou claro, principalmente a ideia de que é água pura. Uhum. Não vai botar açúcar na água, enfiar um fio descascado aí, você vai levar um choque. Você nunca mais vai esquecer de mim. De ódio. Então, gente, esse cientista chamado Arrhenius, ele chegou, por exemplo, a ligar até lâmpada. Ele pegou ali, colocou, por exemplo, uma solução aquosa de açúcar e uma solução aquosa de sal. É claro que ele purificou a água, fez todo esse processo que eu falei para vocês, e ele viu que na de açúcar a lâmpada não acendeu. Por quê? Porque é uma solução ali não eletrolítica. Já na lâmpada ali, já no experimento com sal, acendeu. Por quê? Porque é uma solução eletrolítica, tem íons no meio ali.
Então, ele observou que com algumas soluções a lâmpada acendia e com outras não. E dessa forma aí, a explicação de Arrhenius foi que nas soluções onde as lâmpadas acendiam, haviam os íons livres. Ou seja, eram soluções eletrolíticas. E já nas soluções que as lâmpadas não acendiam, não haviam íons livres. E aí, em concentração suficiente. E aí, é o que acontece aí que eu expliquei para vocês. Deu para entender, gente, a ideia? Deu. Professora, Oi. vou fazer uma pergunta aqui sobre as provas. Você sabe até que dia certinho vai as provas? Até onde eu sei, são 2 semanas de provas, ou seja, vai até dia 18. Até dia 18. E quem ficar de recuperação vai entrar na semana do dia 21. Mas por que até dia 18? Porque é uma prova por dia, vai funcionar igual aquela vez, aquela última prova, sabe? Ué, mas aquela última prova foi uma semana. Foi uma semana e mais uns 2 dias de prova. Foi só uma semana, porque nós começamos na terça e terminamos na segunda. Não, então é isso mesmo, gente. Então é isso mesmo. Foi uma prova por dia mesmo, não foi? Foi. Então vai ser. Então vou me corrigir aqui. Capaz que vai ser, então, do dia 7 lá para o dia 15, por aí. Mas O que eu eu tava falando ouvi. que as aulas iam terminar para todo mundo dia 23? Para todo mundo vai terminar dia 23. Para a galera que está de recuperação, gente, vai emendar comigo lá até o dia 23 lá. Então, assim, não fiquem de recuperação, não, senão vai ter que fazer Natal aqui em casa. E o Natal aqui em casa vai ser farinha com uva passa. É porque eu tava querendo viajar. Que dia minha mãe mandou... tá querendo viajar, Naila? Minha mãe tá querendo dia 12. Dia 12 vai ser brabo. Naila, eu sugiro, mas provavelmente deve ir pelo menos até o dia 14. Mas eu sugiro que você já regularize sua vida. Se você estiver devendo alguma coisa para algum professor, já caça ele e paga, para não ter perigo de você ficar devendo nada. Já faz as atividades do livro tudo, para não ficar devendo nada. Ainda bem que as provas dá para fazer, tipo assim, se passou hoje, dá para fazer amanhã. Mais tarde um pouco. É porque para onde eu vou não é muito perto. Aonde você vai, minha filha? Minha mãe quer ir lá para Porto Velho, no Rondônia. Deus me livre, vai demorar 5 dias para chegar lá de carro? Ué, minha mãe tá contando, assim, uns 2, 3 dias. É carro mesmo? Deus é mais, é longe demais da conta. Deus me livre. Mas eu acredito que até o dia 14, para quem não deve nada, dia 14 ali deve acabar as provas. Aí até o dia 18 deve ficar professor correndo atrás de aluno. Para, tipo, colocar em dia as coisas. E o dia 21, 22, 23 é recuperação para os que estão bem enforcados mesmo. Professor, e as notas da prova? Eu não mandei para vocês, não? Tem elas aqui. Eu vou mandar lá no grupo na hora que acabar aqui. Gente, então, basicamente, Arrhenius, ele constatou isso, que não é só as substâncias metálicas que conduzem corrente. As metálicas conduzem corrente com certeza. Elas conduzem. Se você pegar um fio de cobre e enfiar na tomada, você vai levar um pipoco e nunca mais você vai enfiar na vida. Nunca mais vai enfiar. Todo menino gosta disso. Se ficar vivo, né? Se ficar vivo. Por quê? Porque toda substância metálica, ela tem essa característica de conduzir corrente. Agora, outras substâncias podem conduzir? Pode. Só que as eletrólitas. Então, o que acontece? As substâncias que são aí eletrolíticas são as que possuem íons livres. E aí, se possuir íon livre, ela vai tender a conduzir corrente. Deixa eu ver o que mais.
deixa eu ver aqui, já foi. Deixa eu ver o que mais. E aí, gente, a gente pode falar também, uma última coisa aqui para a gente encerrar essa aula de química, a gente pode falar também do grau de ionização ou dissociação iônica. Então, o que acontece? Eu falei para vocês, por exemplo, quando eu jogo sal na água, o que vai tender a acontecer com ele? Ele vai separar íons. Então, vai separar o Na do Cl, vai virar carga positiva e carga negativa. É isso que acontece quando eu jogo ele dentro d'água. E aí, o que acontece? Existem eletrólitos que são mais fortes. E existem eletrólitos que são menos fortes. Então, tem eletrólito que é forte, tem eletrólito que é fraco. E aí, o que acontece, então? Como que eu calculo isso? Eu não vou pedir para vocês calcularem isso, só para a gente entender como é que eu calculo. Então, por exemplo, um eletrólito forte é aquele que, quando eu coloco em água, ele solta um monte de íons. Solta um monte de íons. E aí, o que acontece? Ele vai conduzir muita corrente elétrica. Por exemplo, o sal de cozinha. Gente, o sal de cozinha é extremamente forte, que é o NaCl. Ou seja, quando eu coloco ele dentro d'água, ele vai dissociar ali, vai separar a carga, vai virar íons, vai ficar um monte de íons livres. Por isso é que dá tanto choque. Gente, não faça isso em casa. Mas um trem para dar pipoco. Coloca muito sal dentro de um copo de água. Enfia um cabo de energia. Não faz isso não, gente. Mas dá um pipoco. Dá um pipoco. Hã? Uma bomba atômica. Não, não é para tanto também não, mas vai dar um pipoco que vocês não estão entendendo. Por quê? Porque tem muita molécula ali dissociada. Então, um eletrólito forte é aquele que possui grau de ionização ali próximo a 1. E um eletrólito fraco é aquele que possui lá valor de grau lá de dissociação próximo a 0. Então, imagina que eu coloco assim, ó. Olha, quer ver? Eu vou até colocar aqui, ó. Deixa eu colocar lá. Só para mostrar para vocês. Imagina que eu coloco assim para vocês. Uma substância que tem lá grau de dissociação igual a 0,9. E vou comparar essa substância com outra que tem grau de dissociação igual a 0,6. Se eu for comparar as duas, qual das duas vai conduzir mais corrente elétrica, gente? Qual que vocês acham que vai conduzir mais corrente elétrica? Ai. Olha aqui para vocês verem onde eu estou passando o mouse agora e lê isso aqui para vocês verem. Bem aqui onde eu estou passando o mouse agora. O que é um eletrólito forte? Então vai ser esse 0,9? Sim, gente. Quanto mais próximo de 1, mais forte é o eletrólito. Mais corrente elétrica ele vai ali. É uma questão boa de botar em prova. Colocar 4 graus lá de dissociação e perguntar qual deles vai conduzir mais corrente elétrica. Nesse caso aqui, qual deles vai conduzir mais corrente elétrica? O de cima. Por que vai ser o de cima? Porque está muito próximo de 1. Agora, imagina que eu vou comparar isso aqui, ó. 0,2 com 0,3. Vai continuar sendo de cima, né? Quase não vai conduzir corrente, gente. Por quê? Porque o grau de dissociação é muito pequeno. Mas vai conduzir muito mais do que o de baixo, né? Os dois aqui são ruins, são eletrólitos ruins. Esse de baixo aqui, então, é quase que... Ele não é eletrólito. Quase não é eletrólito aqui. Por quê? Porque olha o grau dele, tanto que é baixo. Então, quanto mais perto de 1, mais forte é o eletrólito e mais corrente elétrica vai conduzir ali. Deu para entender a ideia, gente? Deu. Então, se eu for comparar aqui, por exemplo, eu vou colocar isso aqui, ó. Essa situação aqui, ó. Aqui eu posso falar que o eletrólito... Deixa eu colocar, eletrólito é forte. Por quê? Porque é muito próximo de 1. Já aqui,
é um eletrólito fraco. Ou ele não é eletrólito. Então, eu posso chamar das duas coisas aqui, porque ele é muito fraco. E aí, o eletrólito forte aqui vai conduzir corrente elétrica. Já esse aqui, ó, não vai conduzir corrente. Então, basicamente, isso aí. Deu para entender, gente? Deu. Isabela. Deu. Então, coloca o nome de vocês aí no bate-papo para a gente encerrar essa aqui e a gente volta daqui a pouco com física. Então, até agorinha. Até agorinha. Tchau. Tchau, com Deus.